Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo. É com muita alegria e muita gratidão a Deus que nós iniciamos nossas atividades desta noite, em nome do Senhor Jesus, agradecendo pela presença de cada irmão, de cada irmã, encarnados e desencarnados. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um, abrace a cada um e dilate em nós a nossa capacidade para entendermos a lição do Evangelho trazida pelo nosso irmão e dilate também a nossa capacidade de sentir o amor de Deus que habita nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, e nossa cunhada Lourdes fará a leitura da mensagem, o nosso amigo Maurinho fará a prece inicial. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Leitura é do livro Vigiai e Orai, do irmão José e do Carlos Bacelli. O título é Jesus. Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão. Foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer de modo como ele o fez. Jesus. Boa noite a todos. Vamos desligar do mundo lá fora e buscar no âmago dos nossos corações a fé inabalável que nos ajuda a caminhar nessa vida terrena, tendo como orientador nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, nesse momento te pedimos a assistência necessária para que possamos sair daqui melhor de quando nós chegamos.
pedimos que oriente o explanador da noite e nós possamos entender o verbo que Ele irá nos mostrar. Nos assista hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos nossos irmãos pela colaboração, que Jesus os abençoe e que Jesus abençoe o Onofre e fará a exposição doutrinária. Obrigada. Estimadas irmãs, estimados irmãos, que a paz e os ensinos do Mestre Jesus encontrem pouso, morada em nossos corações. E aí, esses ensinos essas bênçãos possam contribuir para que nós consigamos fazer dessa atual encarnação nossa, de cada um de nós, a encarnação mais importante da nossa vida espiritual até hoje. Os irmãos já sabem, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo nas palestras de sexta e de segunda. E hoje, pela sequência, nós vamos ver do capítulo 19, que Allan Kardec denominou de A Fé Transporta Montanhas. Nós vamos ver desse capítulo a fé religiosa, condição da fé inabalável. Esse assunto está nos itens 6 e 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós esclarecemos que o nosso irmão Roberto, na sexta-feira, já abordou os primeiros itens desse capítulo aqui. O nosso irmão abordou os itens de 1 a 5 na sexta. E na sequência, então, vamos hoje ver os itens 6 a 7 desse capítulo 19. Allan Kardec, logo no início desse capítulo, item 1, coloca algumas passagens do Evangelho, como ele sempre faz nos diversos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então diz uma das passagens colocadas aqui por Kardec, que está no Evangelho de Lucas, a de Mateus. Então é Mateus relatando para nós o que aconteceu lá. Quando ele é Jesus, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou. Vamos imaginar a cena, meus irmãos. Aquele tumulto de gente, Jesus ali no meio, um homem se aproxima dele e, lançando-se-lhe de joelhos aos pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho,
que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Certo? Todo mundo imaginou a cena. O pai já tinha levado o filho de problema mental. O pai já tinha levado o filho para os discípulos de Jesus. Mas os discípulos não conseguiram dar jeito no problema do menino. E aí então ele procura diretamente, o pai procura diretamente Jesus. E Jesus então disse: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vai depender de mim? E manda trazer o menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, que a gente sabe, um espírito atrasado, que estava ali influenciando o menino, e tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos, depois que Jesus curou o menino ali, os discípulos vieram então ter com Jesus em particular, chamar Jesus assim, de lado, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te dali para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então essas passagens estão no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos de 14 a 20. Conforme dissemos, a primeira parte, o início da explicação dessa passagem, está nos itens 1 a 5, que o nosso irmão Roberto já analisou aqui na sexta. De forma que não vamos entrar nos determinados detalhes, como, por exemplo, a questão do grão do mostarda, essas coisas, porque isso já foi analisado. Então, na sequência, Allan Kardec coloca nesse capítulo, o item 6, vamos ver o que Allan Kardec diz aqui para nós. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, essa fé cega produz até mesmo o fanatismo. Então a gente vê, estimadas irmãs, estimados irmãos, que do ponto de vista religioso, fé consiste na crença em dogmas especiais, que todas as religiões tradicionais têm os seus dogmas especiais. Cada um tem os seus dogmas específicos. Alguns são iguais em todas, mas
uma ou outra religião tem um dogma diferente de outros, certo? Mas estamos falando dogma. O que é dogma? O que é dogma? No sentido religioso, dogma significa algo que não pode ser contradito ou contestado, por ser considerada revelação divina. Então, dogma é um determinado ensinamento que aquela determinada religião que adota aquele dogma, aquela determinada religião não admite que aquele dogma seja contestado, seja, pelo menos assim, objeto de estudo, vou buscar compreender isso, como é que é isso. Não, o dogma é o que está escrito ali e não admite contestação, é verdade absoluta. Você não tem a liberdade de discutir aquilo, não tem. É algo que é considerado absoluto e você tem que aceitar e pronto, acabou. Está escrito na Bíblia e você tem que aceitar e pronto. Não admite que você raciocine, busque compreender porque, o que aquilo está dizendo, se aquilo tem lógica, se não tem lógica, você não pode. Para essas religiões, os dogmas são, assim, verdades absolutas. E ninguém tem o direito de contestar, nem mesmo de estudar aquilo para saber se está correto ou não. A fé cega conduz a que as pessoas, então, tenham que aceitar determinadas ideias, determinados ensinamentos, como sendo verdade absoluta, e pronto, acabou. Mesmo coisas absurdas, se a religião diz que aquilo é um dogma, você tem que aceitar. Você não pode discutir aquilo. Então, que esse dogma levado às últimas consequências produz o fanatismo. A pessoa se torna fanatizada. Não admite que você converse, você discuta, dialogue com a pessoa, tenta demonstrar suas razões, compreender as razões da pessoa pelas quais ela acredita naquilo. A pessoa fica fanatizada. E aí está uma grande diferença entre as religiões tradicionais e o espiritismo. Porque, meus irmãos, para a doutrina espírita, não há dogma de fé. Não há dogma religioso. Para a doutrina espírita, todo e qualquer ensinamento pode sim ser estudado. Todo e qualquer ensinamento, você pode se debruçar para saber se aquilo é certo, como buscar compreender aquilo, que tem lógica, aquilo está conforme a razão, ou é um absurdo. A doutrina espírita permite totalmente, não existe nenhum dogma de fé na doutrina espírita. Nenhum. O que existe na doutrina espírita são os princípios básicos da doutrina espírita. Aqueles ensinamentos da doutrina espírita que são o fundamento da doutrina espírita, que aceitos pela razão, mas você tem toda a liberdade de discutir esse princípio básico. Por exemplo, a existência de Deus é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Deus existe, diz a doutrina espírita. Nós reencarnamos, é outro princípio básico. Nós reencarnamos, é um princípio básico da doutrina espírita. E tantos outros lá, que são uns 10, que você pode dividir em outros tantos. A doutrina espírita tem princípios básicos, mas não são dogmas de fé. Todos podem ser analisados, discutidos, pensados,
para se compreender se está correto ou não está correto aquilo, se a razão admite aquilo ou não. A fé cega, portanto, é aquele tipo de fé que nada examina. Mesmo, diz, não duvida da sua verdade, mesmo nas ideias absurdas que contrariam a natureza das coisas. Essa fé, quando exacerbada em determinadas situações, produz, como vimos, como está escrito aí, o fanatismo. Quando baseada no erro, esse tipo de fé acaba por se desfazer. Determinados dogmas que fogem à razão. A pessoa acreditava naquilo e um dia ela raciocina e percebe que aquilo era um absurdo, e a pessoa então deixa de ter fé por causa daquilo. Então, a fé cega produz esse tipo de coisa. Esse tipo de fé, assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Cedo ou tarde desmorona. Porque cedo ou tarde a verdade vai prevalecer. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então a gente vê a argumentação do Allan Kardec, muito lógica, coerente, muito coerente, uma lógica que não dá para a gente retorquir, Então, esse tipo de fé cega, em que a pessoa é obrigada a acreditar, muitas vezes numa coisa absurda, cedo ou tarde desmorona. Porque como a gente sabe, com o passar do tempo, com o futuro, com o progresso, diz aqui, o progresso das luzes, conhecimento que a cada dia vai se ampliando na face da Terra, esse progresso vai demonstrando o absurdo de certos ensinamentos, tidos como dogma. E porque o que diz aqui, que é verdadeiro na obscuridade, quando a pessoa ainda não sabe, é verdadeiro na obscuridade, mas para ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro na obscuridade, quando aquilo já é objeto de luz meridiana. Quando chega, então, o conhecimento e lança luz sobre aquilo, a verdade, então, tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Como cada religião se julga na posse exclusiva da verdade, diz Kardec, ele afirma que preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. A religião que não admite que seja estudado, confrontado qualquer ideia, pesquisado, está demonstrando que ela não confia nas próprias bases dela. Porque se ela confiasse, pode discutir. Tem certeza que isso é verdade absoluta. É como a doutrina espírita faz. Todos os princípios da doutrina espírita são perfeitamente discutíveis. Perfeitamente. E eu não sou obrigado, por exemplo, a crer em reencarnação.
Não sou obrigado. Nenhuma pessoa é obrigada. Agora, raciocina, senhor, vem cá. Vem, estuda o Espiritismo. Por que o Espiritismo adota esse ensino da reencarnação? Vem cá, vamos estudar. Se depois que nós estudarmos você ainda continuar descrendo da existência da reencarnação, tudo bem. Você não vai estar condenado ao fogo do inferno por causa disso, não. Tudo bem. Continua do jeito que você acha que deve ser. Isso não vai te levar para o fogo do inferno. Agora vamos estudar, vamos compreender. Então a doutrina espírita não teme nada disso, não teme nada, nenhum progresso da ciência, da filosofia, de nada. Tudo é discutível. Porque a doutrina espírita tem consciência de que está baseada na verdade. Então, sem receio nenhum, pode discutir tudo. Pode aceitar, deixar de aceitar. Mas a doutrina espírita tem consciência de que os seus princípios são baseados na verdade. Diz Kardec que para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender, estudar. Né? Estudar, matutar em cima daquilo. Esse ensinamento tem lógica, não tem lógica, falha aqui ou falha acolá, como é que é isso, vamos estudar. Para a doutrina espírita, aberto, perfeitamente aberto. Pode estudar tudo. Pode, não, deve. Como é que é aquele ensinamento da doutrina espírita? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Então é a própria doutrina espírita que nos concita, que nos chama, estuda, aprende. Não vai acreditando em tudo, não. Até em ensinamento de espírito, a própria doutrina espírita fala para a gente, não creia em todos os espíritos, não. Porque é uma mensagem que veio do espírita e eu aceito? Não. Isso é fé cega, se fosse assim. Certinho? Continua Allan Kardec no item 7 desse capítulo 19, dizendo, disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, não se impõe também. Não se prescreve nem se impõe. Não. Ela se adquire, não se prescreve, não se impõe, ela se adquire, a pessoa tem que adquirir. E ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir ao encontro da fé, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Então, fé não se prescreve. Você fala para a pessoa, você tem que ter fé. Como se você estivesse fazendo uma receitinha, toma isso aqui, toma tantos comprimidos disso aqui, tantas injeções, que você vai ficar bom. Não tem jeito de você passar isso para as pessoas. Você tem que ter fé, para você ter fé, se você ajoelhar, se você rezar todo dia, toda hora, um terço, você vai ter fé. Não tem jeito de prescrever fé. E nem de impor fé.
querer obrigar a pessoa a ter fé. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, a pessoa é que tem que adquirir fé. É ela que tem que querer adquirir essa fé. E não tem ninguém que esteja impedido de possuir fé. Ele está dizendo aqui, estou falando disso, das verdades espirituais básicas, e não de uma crença específica. E outra coisa, não é a fé que tem que procurar a pessoa. De uma hora para outra, a fé cai na cabeça da pessoa e a pessoa passa a ser virtuoso, cheio de fé, aquela, sabe, aquela coisa, aquela fé. Não é assim que acontece. Não é a fé que procura as pessoas. É as pessoas que têm que ir ao encontro da fé. E se forem, vão achá-la. Fazendo uma espécie de resuminho, fé religiosa. Do lado esquerdo, fé raciocinada. Do lado direito, fé cega. Do lado da fé raciocinada, examina tudo, estuda tudo, olha se está tudo correto, se dá para entender, se dá para aceitar. Apoia-se nos fatos, na lógica. Isso é a fé raciocinada. Faz crentes por terem certeza. Quem adota a fé raciocinada porque tem certeza naquilo que aquela fé propõe e ensina. Do outro lado, a fé cega. Não examina nada, a pessoa é obrigada a aceitar aquilo, aceita sem verificação, e pode levar ao fanatismo, conforme já vimos. E nesse item 7, Allan Kardec traz essa frase extraordinária, ó. Fé inabalável, aquela fé que não é aquela fé medrosa, que tem hora que você acredita, tem hora que você não acredita, fica assim, né? Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, fé inabalável não teme progresso da ciência, não teme progresso nenhum. Porque é aquela fé raciocinada, a pessoa raciocinou e entendeu que tem que ser daquele jeito, é aquilo, pela lógica, é daquele jeito, sim. Em todas as épocas da humanidade, em todas as épocas da humanidade, por mais que a humanidade evolua, daqui 1000 anos, aquela fé que é baseada na verdade vai prevalecer, vai continuar prevalecendo, porque é baseada na verdade. E também, outro resuminho, a origem da fé. Causa de não ter fé, do lado esquerdo. Por quê? Tem gente que não tem fé. Muitas vezes é por descaso, outras vezes por orgulho, ou por temor de mudar hábitos. Do lado direito, causa de ter fé. Por que tem pessoas que têm fé? Porque essas pessoas têm intuição, já trazem essa fé, essa intuição de vidas anteriores que essas pessoas tiveram. Isso vem de longe, de muitas e muitas encarnações, experiência que a pessoa teve em várias outras encarnações e que deu essa segurança, essa fé, essa certeza para a pessoa. Aí, ainda do lado esquerdo, causa de não ter fé. Por que a pessoa não tem fé? Falta de progresso anterior. Aí uma educação a realizar. A pessoa tem aí um progresso a fazer, moralmente falando. E causa de ter fé, a presença de progresso anterior. A educação está feita. A pessoa já se esforçou, já aprendeu, já matutou, já raciocinou, compreendeu a verdade daquela fé e aceita. E esse
Essa frase de Kardec está no item 7. A fé se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, conforme nós já vimos. Nós vimos aqui, irmãs e irmãos, sobre a questão da fé inabalável. Quando falamos em fé, é comum que as pessoas digam que tem fé. Todo mundo, né? Quase todo mundo. Se tem fé, tem. No entanto, basta que algo de diferente aconteça e que venha de algum modo testar a sua fé para ela demonstrar que a sua fé não é tão grande assim. Isso acontece todo mundo, né? Eu tenho fé. Acontece um probleminha, aquilo balança, né? Será que Deus está esquecendo de mim? Será que Deus não gosta de mim? Deixa eu dar aquela balançada, né? Então, talvez uma das conclusões, nós ainda não estejamos totalmente preparados para vivenciar a fé de forma como deveríamos, para que pudéssemos enfrentar com mais tranquilidade os percalços do nosso dia a dia. Então a gente tem, todos falando que temos fé, mas parece que a nossa fé ainda é titubeante, não é aquela fé inabalável ainda. E é como se estivéssemos em uma embarcação. Olha o exemplo da internet. É como se estivéssemos em uma embarcação no meio do oceano. Vamos imaginar a cena. Você está numa embarcação, num barco no meio do oceano. E tivéssemos conosco o melhor capitão do mundo, com poderes de controlar as águas, as tempestades, mas ao primeiro solavanco, primeira onda que bater lá na embarcação, que der aquela balançada lá, já deixássemos de confiar no nosso competente capitão e passássemos a sobressaltar sem saber ao certo se vale mesmo a pena confiar em quem está nos dirigindo. O capitão sabe tudo, está ali preparado, sabe controlar as águas da tempestade, mas porque deu aquele solavanco, a pessoa já deu aquela esfriada, mas começa, né? Mas será que esse capitão sabe mesmo? Será que eu não estou correndo em risco aqui, não? É assim. Esses solavancos são os problemas, as dificuldades da nossa vida, né, meus irmãos? Muitos acham que por terem fé, estão isentos de solavanco na vida. E pensam que a fé torna-nos de algum modo imunes a qualquer contratempo, a qualquer adversidade, o que não é real. Porque a gente tem fé, quer dizer que a gente vai passar uma vida de calmaria, um mar sem vento, sem onda, sem nada, sem problemas, sem solavanco. Meus irmãos, isso não existe. Isso não existe. Viver é ter que passar por dificuldade, enfrentar obstáculos. Não tem jeito. Não tem jeito de passar uma vida assim, tudo na maré mansa. Isso não existe. É a característica do nosso planeta de expiação e provas. Então, fé não quer dizer que a gente não vai enfrentar dificuldade, não. De jeito nenhum. A pessoa de pouca fé, ou que não compreendeu com profundidade que a frase tudo passa não é somente uma frase consoladora, mas sim uma grande verdade, sofrerá quando tais situações adversas se fizerem presentes em sua vida.
E a sua fé, construída sobre a areia, desmoronará ao primeiro contato com as ondas da descrença e da insegurança da sua própria fé. Então, a função da fé é muito mais profunda do que isso. A função da fé não é resolver os problemas materiais. Não é resolver os problemas materiais. É para quê? Para inspirar-nos a resolvê-los. A fé nos ajuda a resolver os problemas. Ela não vai resolver os problemas por nós, mas nos inspira, nos ajuda a resolver os problemas. Fé não é para retirar o fardo dos nossos ombros. Fé não é para isso, retirar o fardo dos ombros, os problemas, as dificuldades, as lutas. Fé não é para isso. Fardo esse, fé não é para retirar o fardo do ombro, fardo esse que nós próprios colocamos. É para dar-nos resistência para conduzir o fardo. A função da fé é alegrar-nos nos momentos em que as dificuldades nos desafiam e dar-nos paciência nos momentos em que os problemas se multiplicam. Essas últimas palavras são do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Tem uma historinha aqui. A Fátima já está pensando ali. Tem que terminar. Historinha é rápida, prometo, tá bem? Essa história está na internet também. E o autor dela não é conhecido. Então vamos a essa historinha. Depois de preparar-se por longos anos, um alpinista que desejava superar mais e mais desafios, resolveu escalar o pico mais alto da América do Sul, o Aconcagua. Ele queria ter a glória da façanha só para si, esse alpinista, por isso decidiu fazer a escalada totalmente sozinho. Tranquilo? A pessoa era alpinista, acostumada a mexer com isso, subir, fazer alpinismo, e ele desejava passar por mais um desafio nessa área e resolveu então escalar esse pico, o Aconcagua, que é o mais alto da América do Sul, da Cordilheira dos Andes, e esse pico fica na Argentina, Aconcagua. Muito bem, no dia que ele programou, lá estava ele ao pé da Cordilheira dos Andes, onde iniciaria a difícil subida. Imagina a cena aí, ele no pé do morro, ele tem, esse morro tem, esse pico tem quase 7.000 metros de altura, 6.900, acho que 62 metros de altura. Então imagina, ele lá no pé do pico, no monte, olha para cima, que o trem some, né? Você nem vê o fim dele lá, o pico dele lá em cima. A ponta. Então tá ele lá, vai começar a difícil subida. No entanto, ele não contava com a neblina que dificultou a escalada. O pico estava envolto em neblina. E ele vai subindo. Mas ele não contava com esse problema da neblina, que dificulta a visão, né, das coisas a fazer, das providências que ele tinha que tomar. Como ele não havia se preparado para acampar, foi subindo, com a intenção de alcançar o topo. Foi ficando cada vez mais tarde, até que escureceu completamente, certo? Por causa da neblina, e também foi escureceu completamente.
Não se via absolutamente nada. Não havia lua nem estrelas, só escuridão. Neblina atrapalhava, olhava para cima, não via nuvem, lua, não via luz, não via estrela, nada. Já escuro, olhava para baixo, não via nada, não via luz nenhuma, só escuridão. Quando o alpinista estava a apenas 100 metros do topo, faltava só 100 metros para ele chegar lá no topo, pisou numa pedra falsa, escorregou e caiu em uma velocidade vertiginosa, sem enxergar nada à sua volta. Tudo escuro. E ele caindo, despencou. Na mais completa escuridão, ele sentia uma terrível sensação de estar sendo sugado pela força da gravidade. Imagina a cena, meus irmãos. Tudo escuro, e você despenca mundo abaixo. Sem ver, sem saber nada, não ver nada à sua volta. Continuou caindo, até que sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista experiente, ele havia cravado estacas de segurança com grampos e amarrado uma corda comprida na cintura. Os irmãos sabem, né? Os alpinistas fazem isso, né? Amarram uma corda aqui e à medida que vão subindo, vão batendo aqueles ferros com a corda, passando aquilo, e vai subindo, bate a estaca, que é um ferro, exatamente para dar essa segurança para ele se despencar, né? Vai subindo e vai fazendo isso, com a corda amarrada na cintura. No caso dele, quando ele despencou, faltava só 100 metros, caiu aquela velocidade louca, tudo escuro, até o momento em que ele sente aquela, né, que a corda espicha, a corda que está amarrada na cintura dele, e ele então, naquela força, né, da gravidade, quase que aquilo partiu ele no meio, aquela corda, né? Mas naqueles momentos de silêncio, suspenso no ar, de pendurado ali na corda, sem enxergar nada em volta, em completa escuridão, pensou em Deus e resolveu lhe pedir ajuda. Estamos falando de fé. Meu Deus, me ajude. De repente ele ouviu uma voz que parecia lhe falar nas profundezas da alma. Uma voz que pareceu, ele estava falando com ele lá dentro dele, uma voz que veio de fora. O que quer de mim, meu filho? Salve-me, por favor. E a voz insistiu, você acredita mesmo que eu possa salvá-lo? Fé, você acredita mesmo que eu possa salvá-lo? Eu tenho certeza, meu Deus, falou o alpinista desesperado. Então, disse a voz, então corte a corda que eu mantenho pendurada. Jesus, né? Imagina você de pendurado, tudo escuro, você não sabe nada do mundo. Você está ali segurando corda. O homem ficou por um momento em silêncio e depois se agarrou à corda com todas as suas forças, sem coragem de cortar. No dia seguinte, o alpinista foi encontrado morto, congelado, agarrado com as duas mãos na corda que o mantinha suspenso. Mas sabe o quê? A apenas 2 metros do chão. Ele estava de pendurado, só tinha 2 metros para ele alcançar o chão.
Se ele tivesse cortado a corda, não acontecia nada com ele. Isso é fé, meus irmãos. Será que a gente tem uma fé dessa? Fé inabalável? Esse alpinista não tinha fé inabalável. Se tivesse, ele cortava a corda e teria se salvado. Tem uma outra imagem também de fé assim, num filme do Indiana Jones, que eu nunca esqueci. Ele tinha que atravessar um abismo. Mas para atravessar um abismo, não tinha ponte, não. Ele tinha que atravessar um abismo. Mas, você imagina um abismo. Olha que mundo velho para baixo, né? Mas a hora que você colocar o pé e jogar o para cima do abismo, sem ter ponte, você põe o pé no vazio e joga seu corpo. A hora que você fizer isso, a ponte aparece. Isso é fé inabalável, meus irmãos. Será que a gente tem? Ele atravessou. No filme, né? Atravessou. É isso, meus irmãos. A gente pense, madure. Que tipo é a nossa fé? Vamos para casa, vamos pensar nisso. Lógico que não está exigindo da gente esse tipo de fé a esse ponto. Mas, pelo menos alguma coisa a gente precisa já demonstrar. Nós, espíritos, não temos por que não ter fé. Pelo menos um pouco inabalável. Obrigado. Deus nos abençoe. E nós queremos convidar nossos irmãos, encarnados e desencarnados, para que na sexta-feira venham assistir a palestra do nosso amigo Antoniel. Será o palestrante também, continuou falando sobre a questão da fé, do Evangelho, capítulo 19, parábola da figueira que secou. Lembram dessa parábola? É muito interessante, né? Que Jesus conta e o Evangelho vem explicar para nós com clareza e sobre essa parábola, né, o Antoniel? E na segunda-feira, o palestrante será o Onofre de novo. O tema dele é a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé humana e a fé divina. Vocês sabem que existe uma diferença entre a fé humana e a fé divina, né? Então, o Onofre vai explicar para nós e todos estão convidados. Será muito bom tê-los conosco. Muito obrigada. Obrigado, Onofre, que Deus o abençoe e abençoe a todos que aqui estão. E o Assis fará agora a prece antes não, né? E depois da prece nós temos o passe. E desde já nós agradecemos ao Assis.
Boa noite a todos. Então vamos agora manter os nossos pensamentos elevados, depois desses instantes, depois desse momento tão especial que tivemos aqui hoje, pedindo a Jesus, a Deus, a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos proteja, que nos envolva de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Primeiramente agradecendo, Senhor, por esse momento, por esse esclarecimento que o Espiritismo nos proporciona, Jesus, nos ajudando a conquistar essa fé inabalável que foi comentada aqui com tanta responsabilidade. Mestre, muito obrigado por essa doutrina que nos permite caminhar rumo a essa fé inabalável. Por enquanto nós não temos, Jesus, mas queremos muito possuir esse tipo de fé. E essa doutrina nos prepara para isso. Muito obrigado, Senhor, por essa alegria que é ser espírita, que é conhecer o seu evangelho puro como há 2000 anos. Mestre, abençoa todos os trabalhadores desta casa, os diretores, a espiritualidade amiga que aqui atua. Abençoa em especial, Mestre, os evangelizadores, as crianças, e sempre rogando as suas bênçãos, Mestre, para todos aqueles irmãos que já partiram, cujos nomes estão ali, anotados no caderno de vibrações. Que a sua luz divina possa envolver cada um deles, Mestre, mas principalmente, Senhor, ajudando eles a ter consciência da sua nova realidade, para que eles possam usufruir mais e melhor da sua condição de espírito desencarnado, estudando e trabalhando e estudando muito, graças a Deus. Mestre, com seu amor, nós iniciamos essa noite de luz. E com seu divino poder de cura, queremos agora ir ali para a Câmara de Passe, para a nossa segunda etapa da nossa reunião. Que a sua luz divina, que o seu divino poder de cura possa envolver os nossos médiuns e os médicos espirituais ali presentes, Jesus. Para esse instante em que voltamos lá, Jesus, na Palestina, de 2000 anos, imitando o seu gesto de curar pela imposição das mãos. Que cada um de nós, Jesus, possamos sair dali muito melhores e sempre cada vez mais confiantes na bondade de Deus, no seu amor absoluto. Que a sua paz infinita, Senhor, nos envolva a todos, encarnados e desencarnados, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.